Amém, irmãos? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Põe ela. Livro do profeta Jonas. Aguenta coração. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 12 da Bíblia Sagrada. E referenciar a palavra, se colocamos de pé para adorar Ele aqui. Deus procura só um que possa lhe adorar nesta noite. Tem aqui, irmão, um adorador de Deus? Aleluia. Quem achou, diga amém. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo de número 2. Deus está aqui. Quem achou, diga amém. Referenciar, se colocamos de pé em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por me conceder essa rica oportunidade de estar sobre esta plataforma elevada juntamente com bispos, missionários, homens de Deus, homens separados, para falar do amor de Jesus Cristo. Eu não tenho palavra para agradecer os nossos cooperadores nesta noite que estão aqui para ouvir a voz do Senhor. Deus irá falar com você, amém? Quem achou, diga mais um grito de glória só para animar. Fala assim, não dorme, senão eu vou pisar no seu dedão, no seu pé. Amém? Está escrito, livro de Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2, está escrito: e orou Jonas ao Senhor, e o seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ah, Jesus, arrepiou aqui, irmão. Pega na mão do seu irmão e segura. Fala para o teu irmão, tenho empatia. Empatia é sentir o que o irmão sente, ou tomar as dores de alguém para si. Ninguém pode chorar. Jesus disse que Ele chorar com aqueles que choram e sorrir com aqueles que sorrir. A igreja do Senhor é uma só. Por isso no livro de João, capítulo de número 14: não turba o vosso coração, crê em mim, crê em Deus, porque a casa do meu Pai há muitas moradas. Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, capítulo de número 13, diz que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o membro. Não pode um saltar para um lado e o outro para a esquerda, se somos um corpo só. A unidade da igreja é única só. Se eu sinto, você sente. Se eu recebo, você recebe. Se eu recebo e você não recebe, é por alguma coisa está acontecendo na sua vida e precisa ser transformado pela glória de Deus. Mas nesta noite todos nós vamos voar. O nosso limite hoje não é aqui na terra. O nosso limite hoje é no céu. E você acredita nisso? Pega na mão do seu irmão, dá uma sacudida na mão dele e fala: faça isso. Crente que não se mexe, ele está morto. Fala assim: defunto não mexe, defunto não pensa, e defunto depois de morto ele pesa mais ainda. Não seja pesado para o fardo do seu irmão que está do teu lado. Hoje falta olhar por os olhos do Senhor e acreditar na revelação que o Senhor tem nas tuas mãos. E hoje aqueles que acreditam na revelação da poderosa palavra esmerrante, aquela que tem poder de discernir os vossos pensamentos, hoje você não vai sair daqui andando, você vai sair daqui voando, dando glória a Deus. E qualquer desavisado, qualquer demônio que bater na sua frente, ele será estraçalhado, aniquilado, mutilado pelo poder da graça do Senhor. Você acredita nisso? Sacode a mão do teu irmão e fala para ele: abra a boca para dar um grito de glória se você acredita nisso. Paulo disse: o que faz a diferença não é uma boa palavra. Paulo disse ainda: não é em muito falar. O que faz a diferença é a unção de Deus.
Fala para o irmão: eu quero sentir a unção de Deus na tua vida, na minha. Fala assim: hoje eu quero voar aqui. Pastor, mas você já viu o crente voar sem asa? Pois bem, se você é terreno, você não vai acreditar que o crente pode voar, e muito mal andar sobre as águas. Por isso meu Jesus, ele disse: se tu crês, verás a glória de... Eu não sou normal, eu sou anormal. Foi Paulo que disse. Paulo disse, a primeira carta a Paulo, 2 Coríntios capítulo de número 4, 14. Paulo diz assim: um homem natural não consegue discernir as coisas que são do Espírito de Deus, porque isso para ele se parece loucura. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que crerem, que não acreditam. Eu acredito num crente cheio do Espírito. Eu acredito naquilo que não tenha vergonha. Pastor, mas os tímidos não herdarão o reino de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo de número 22. Pastor, mas aí, nem mais nem menos. Ou você é um adorador, ou você não é nada. Sinta o que eu estou sentindo, porque eu estou vendo uma nuvem aqui. Oh, Jesus! Deus está dizendo aqui para mim, sabe o que Deus está falando? Hoje Ele vai delatar a menina dos teus olhos. Pastor, mas aí o que vai acontecer? Tu vai ver tudo grande. Pastor, o que eu vou ver grande? Tu vai ver a sua vitória grande. Você vai ver a sua conquista grande. Você vai ver o céu aberto para ti, e a glória de Deus te envolvendo. Você acredita nisso? Sacode o teu irmão mais uma vez e diga para ele: é hoje que a tampa da galeira ela vai voar. Você acredita? Sacode mesmo com autoridade, querido. Sacudiu o teu irmão? Ouviu o barulho dele, do lado dele? Pastor, mas eu sacudi o meu irmão, não ouvi o barulho. Pois bem, o vagão na linha do trem, ele faz muito barulho, mas ele está vazio. Fica tranquilo. Pastor, o que vai acontecer? Pois bem, Deus está botando um mantimento dentro do vaso. É o que Paulo disse: os maiores tesouros estão escondidos dentro de um vaso de barro. Vaso que quer aparecer não vai se aparecer, porque vaso de louça não é vaso de honra. Deus só usa quem é vaso de barro para refazer de novo. Só para refazer de novo. Ei, segura. Sabe o que é línguas estranhas? A língua estranha não vem pela emoção. A língua estranha vem por razão. A língua estranha é a razão de me sustentar dentro da casa dele. Pastor, o que é a língua estranha? Um legado que Deus deu para mim e para você. Línguas estranhas não é aquilo que você pede, não é aquilo que você murmura, não é aquilo que você lamenta. Línguas estranhas. O diabo não tem poder. Tem uma vez um irmão falou assim: mas a língua estranha é a língua dos anjos. Uma droga, que é isso? Se a língua estranha fosse língua dos anjos, o diabo entendia quando você começa a falar em línguas estranhas. Línguas estranhas já está dizendo, línguas estranhas é mistério. Só Deus pode revelar. Pastor, mas quando eu falo em línguas estranhas, pulo e sapateio línguas estranhas como repartida de fogo, o que acontece? Deus sabe a necessidade do que você precisa. Nem você entende, mas Deus entende. Segura na mão do seu irmão e pergunta assim: que dia que você vai falar em línguas estranhas? Você é batizado no Espírito Santo ou não? Você tem ou não? Então é hoje, fala. Você vai dar 1 minuto de glória sem parar. 1 minuto, vai. Eu já estou ouvindo, Elinho, eu já estou ouvindo aqui, meu Deus.
Eu já estou ouvindo aqui, querido. Os que são pentecostal, que falem de homem espiritual com Deus, seja batizado agora, neste lugar, Jesus. Agora, meu Senhor. Debaias teve come ne gloria e subiribicai. Derebaraga suribicamaraia come ne plova naraganarás. Dereia camará suribicai. Jesus, o que é isso? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, Jesus. O céu abriu. Sacode, mana, glorifica, dá glória. Glorifica essa boca santa. Bota essa sonda sonora para fora para adorar o Senhor. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo aqui. Eu estou ouvindo aqui. Isso é quando você quer ou quando o Espírito odeia você mandar. Sacerdote que é sacerdote quando anda no centro, no santo dos santos. Diz a Bíblia que o Espírito toma ele. Meu Deus, eu não... Meu Jesus, o que é isso? Meu Deus, eu estou ouvindo isso aqui. Senta glorificando a Deus e aguenta coração. Você pode dar mais um grito de glória? Aleluia. 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 Querido, eu quero pregar segundo o tema do que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Diácono Marcelo, Rafael, Jackson. O segredo da sua força. O texto que eu fiz, uma conjectura, e acerca de tentear e examinar cuidadosamente o livro de Jonas, que tem 4 capítulos. Um livro lindo e belo da graça divina, de qual o Senhor salva uma nação, o povo gentil. Quando eu abro a Bíblia Sagrada dentro desse texto, deste livro, eu vi uma comunicação imediata entre o homem e Deus. Isso é dado como antropologia. Um ato do homem para com um Deus Criador. Num momento tão de adversidade, de lutas, que esse homem se encontrou dentro de um ventre de um peixe. Hoje foi dito aqui, será que esse Deus está contigo? Será que você está fazendo a vontade de Deus? Isso se retrata a obediência a Deus. A obediência leva você a chegar em conclusão coisas lindas e belas. Porque Abraão foi justificado pela sua obediência, de sair com 75 anos da sua terra, ir para uma cidade que ele não sabia onde que era, não tinha bússola, e andou a cerca aproximadamente 500 quilômetros, com 75 anos de idade. Um homem que já era um patriarca da história, e foi conhecido como os passos da fé. Ouviu Deus, não viu Deus, mas ouviu uma voz que sussurrava sobre o seu coração e pediu para largar sua parentela, que te mostraria a terra que eu te prometi. Quando eu li a história da obediência a Deus, a minha alma soltou. Porque ninguém será justificado pelo Espírito Santo se não for obediente ao Espírito. Ninguém terá uma boa conclusão, uma vida triunfante, se não ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo lhe alerta, o Espírito Santo te avisa. Interessante que Deus prova a minha fidelidade e a sua, a fazer coisas que o meu ego e o seu ego não quer fazer. Tudo aquilo que você não quer fazer, o Espírito Santo te conduz a fazer. Tem pessoas que saíram de uma cidade para outra, peregrinando, andando para lá e para cá e perguntando a Deus: como é que eu saio de uma cidade para outra e não sei, sem direção? E muitas das vezes Deus se coloca em silêncio, calado. Eles vão na igreja, ora, Deus usa, fala com muita gente através
da boca dos profetas, dos homens de Deus, mas com eles mesmos não conseguem entender. Foi por isso que no Evangelho de João, capítulo de número 3, 8, o próprio evangelista João disse assim: o vento sopra e se ouve a sua voz, mas não sabemos para onde vai e nem para onde vem. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito de Deus. Você não tem sua vontade própria, você não tem mais o seu eu foi destruído. Se você tentar fazer alguma coisa que não agrada a Deus, automaticamente Deus irá te abater. Deus te puxará de um jeito ou do outro, porque Deus não perde a chamada que Ele fez a você. Você pode achar até que faz alguma coisa, que você é beneficente em alguma coisa, mas automaticamente você é controlado por Deus. Se Deus olhar para cima e falar: chega, acabou, acabou. Não tem como refugar, não adianta orar, não adianta subir um monte, porque a última palavra quem dá é Deus. Provérbio, capítulo de número 16, Salomão escrevendo o seu livro de provérbio, que ele escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cântaros. Os seus 3 livros conhecidos como Pentateuco, 3 volumes de um livro. E ele escreve o livro de provérbio na sua sabedoria, que estava fazendo o seu pageu, a sua faculdade, que pediu tanta sabedoria a Deus. Ele escreve em provérbio, capítulo de número 16, do versículo 1: o homem prepara o que está dentro do seu coração, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Fala para o teu irmão: fica tranquilo. Se Deus está te levando para lá e para cá e está doendo, até Deus te colocar na posição que Ele quer, fala assim: não adianta fugir, não adianta chorar, não adianta se lamentar, porque Deus vai fazer o que Ele quer, querendo a você ou não. Se você acredita nisso, levanta a sua mão e dá um grito de glória, só para acordar o inferno hoje nessa pregação aqui. Ei, pastor, mas o senhor não me convenceu ainda. Então segura. Olha o hino de Salmos. Hino de Salmos 139, ditado por um grande homem conhecido como Davi. Esse hino pode dar sonetos, sonatas. Um hino que mexe o nosso coração. E Davi escreve: Senhor, tu me sonda e tu me conhece. Conhece o meu deitar e o meu levantar, de longe atende os meus pensamentos. Ainda que houvesse alguma palavra da minha boca, tu já saberia o que eu iria falar. Isso mostra a sua pré-onisciência. E se preparar a minha cama no céu, no lugar dos mortos, lá tu estás também. Então, Senhor, para onde eu fugirei de ti? Se aonde eu estou, tu estás. Fala para o teu irmão: segura. Você está enrolado com ele até o teto. Vai vir de um jeito ou no outro, quebrado, sem perna, ferido, machucado, mas tu é dele. Você não é chacota do diabo. Aprende uma coisa: o diabo quer tentar fazer atalho na sua vida para você voltar a fazer o que você fazia antes. Ei, Deus vai sepultar o teu passado e vai projetar o seu presente hoje. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, que você vai ter que bater no peito e dizer que só o Senhor é Deus para fazer muito mais. Você acredita? Faça isso hoje e tu verás a recompensa do Senhor que virá para a palma das tuas mãos. Quem acredita nisso, dá mais outro gritinho de glória e sai do chão para adorar Ele. Querido, a história que eu quero ministrar é uma história linda. Está baseada no Antigo Testamento, sobre a graça ao povo dos gentis. Uma cidade chamada Nínive, uma cidade que ficava situada próximo de Damasco, ao cântico do rio Eufrates. Uma cidade que era uma cidade de tortura, uma cidade de amoralidade, acima de pecado. Os pecados chegavam às narinas de Deus, o povo deixava-se levar. E o povo que era eleito de Israel era um povo que se levava a se contaminar. A cidade de Nínive era uma cidade marcada no calendário, imagino, espiritual de Deus, para destruir aquela cidade. E quem Deus ia levantar para falar a verdade? Deus usa apenas um menino de 15 a 18 anos, filho de Abitai, que morava na serrania de Nazaré, próximo da formosa
cidade da Galileia um homem chamado Jonas. Esse homem foi mencionado por Deus para uma grande audiência gentil, para uma cidade assírias, para pregar a palavra, dizendo que Deus ia destruir aquela cidade, acabar com aquela cidade. Deus ia matar, destruir o povo. E o que acontece na história? Deus invocou naquele homem para ir à cidade falar uma palavra dura, uma palavra que machucava. E ele sabia que aquela cidade era uma cidade da idolatria, não ia ouvir, muito mal ele. Deus não precisou de muito, Deus precisou de um corajoso que se colocasse na sua posição para fazer a vontade dele. Deus não conta com muito. Deus não conta com muito nem com aparência. Deus conta com aquele que é fiel a ele, daquele que não vai negar ele, daquele que não vai retroceder, daquele que não bate no pé e diz que ama a Deus e depois volta atrás. Não é como o povo de Israel, que depois de abrir o mar vermelho, uma extensão de 100 mil metros quadrados de água, passando 40 dias e 40 noites atravessando o mar vermelho, porque eu sei isso. Depois de 3 dias eles voltaram para trás, murmurando e querendo voltar para o Egito. Quanto crente esquece da promessa de Deus. Ah, se Deus olhasse para você e falasse assim: eu quero que hoje você faça isso, aquilo que você não quer fazer, automaticamente você ia bater no peito e dizer assim: isso não é de Deus. Porque o ser humano, ele quer fazer aquilo que é bom para o seu ego, ele quer fazer aquilo que é bom para ele. Foi dito aqui, ele não tem compaixão. A palavra compaixão no hebraico significa reum. Jesus tinha compaixão, Jesus sentia o que as pessoas sentiam. Pastor, mas o que é isso? Até para dar glória junto com o irmão você é tão ruim que nem glória junto com o seu irmão você consegue dar. Até para segurar a mão do seu irmão e sacudir você com aquela carinha insossa, parecendo um maracujá de meio-dia, seco. As pessoas olham para você, não vê nem o brilho do Espírito Santo na sua vida. Sabe por quê? Porque você anda com duplos pensamentos. Um dia você acha que está cheio, mas você está vazio. Um dia você acha que Deus está te levantando, você está decaído. Porque um coração alegre, o seu rosto é repleto de formosura. Ninguém está dentro de uma reunião, de um culto desse porque quer. Nós estamos aqui porque nós sobrevivemos através do Espírito dele. A matéria vai para o barro e é destruída, mas o Espírito vai para Deus, criatura. O Espírito e a alma vai para Deus. Você só está em pé hoje aqui porque o Espírito está se fortificando através da matéria da palavra de Deus. Porque a palavra tem sede, o Espírito tem sede de ouvir a palavra de Deus aqui hoje. Você é ou não é? Você engana você mesmo. Porque um verdadeiro adorador, um verdadeiro aquele que é chamado por Deus, ele não tem dupla personalidade. Pastor, mas o que é isso? A luta? Pois bem, eu vou te mostrar quantas lutas passaram meu Jesus, mas não mudou o seu caráter. Homens da Bíblia que fugiram, que entraram para a caverna, que amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas não negou ele. Pastor, o que é negar? Negar não é apenas você entrar dentro de um culto. Negar é você não mostrar para ele que ama ele. Imagina se Deus estivesse olhando para você com essa carinha de coitado, mas quando passa da porta para lá, você dá gargalhada, você ri. Se contar uma piadinha para você, você cai no chão. Se alguém falar alguma coisa para você, você dá aquela gargalhada linda. Mas quando está numa reunião dessa, o seu semblante é tão fechado que as pessoas, quando olham para você, pensam que você está em possesso. Difícil dar um glória falando a verdade, não é? Dói, mas cura. Salmo 101, olha o que Deus, o salmista diz: os olhos do Senhor procuram. Não é uma palavra afirmativa e nem concreta. Ele está procurando. Se ele está procurando, porque ele ainda não achou alguém disposto a adorar ele no meio da luta, da prova.
Eu não preciso de posição eclesiástica, eu não preciso de posição elevada, não. O que eu preciso é ter um coração quebrantado de adorador. Porque lá em cima, querido, você não vai ser mais do que nunca ovelha. Lá só existe um bom pastor. Então acostuma aqui a adorar e ser ovelha aqui, para quando chegar lá em cima. E outra, vou te dizer, ele ama a adoração. João 4:24, ele diz: Deus é espírito, e se importa os que adoram em espírito e em verdade. Vem comigo, vem, pisa no tapete da revelação. Quando eu abro a Bíblia Sagrada e Deus olha para esse homem e fala: Jonas, pois não, Senhor. É o único profeta hebreu, único profeta que o próprio Jesus mencionou ele. No Novo Testamento, Jesus falou que ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus mencionou a vida de Jonas, porque Jonas, o nome de Jonas na etimologia significa pomba. O que é pomba? Pomba no original significa amor, inocência e paz. Esse homem nasceu, agora teve uma forte obrigação de uma audiência para uma cidade de Nínive. Ele profetizou no reino do norte de Israel, na época da prosperidade. Ele estava no reinado do rei, e ele precisava, ele nunca esperava de ele sozinho entrar dentro de uma cidade e dizer para o povo que Deus ia destruir aquela cidade. Ele não esperava sozinho entrar dentro daquela cidade e falar que Deus ia acabar com tudo, Deus ia matar, Deus ia fulminar. E ele já sabia que os profetas que foram lá, homens que foram lá e mencionaram outro tipo de deuses, são pessoas que foram mutilados, pessoas cortadas, pessoas picadas, pessoas sofrendo tortura na cidade de Nínive, porque era uma cidade de idolatria. E ele tinha que ir lá. Por que ele tinha que ir lá? Porque Deus ordenou e mandou. Quando Deus manda, deixa eu falar uma verdade para você: ai de você não fazer. Se Deus falou faça, faça, porque passará os céus e a terra, mas as suas palavras não há de passar. Se você não fazer, Ele vai te lembrar, nem que seja na dor, nem que você para dentro de uma boca de um peixe, nem que você vai lá para a profundidade do abismo. Deus vai te lembrar: eu mandei você fazer e você não fez. Pastor, mas eu não fiz. Não tem nhenhenhê com Deus, não tem barganhade. Ou é faz ou não faz. Fala para o teu irmão: ainda tem tempo. Não, fala: ainda tem tempo de você tomar vergonha na cara. Tá difícil dar um glória? Você pode dar um glória a Deus? Querido, Deus chama aquele homem e diz assim: Jonas, fala, Senhor, eis-me aqui, quero conjecturar. Eu quero que você vá para Nínive. Senhor, tudo bem, eu estou indo. Sabe o que ele faz? Ele troca a direção e vai, pega um navio mercante e vai para Tarsis. Totalmente diferenciado da onde Deus tinha vocacionado para ele ir. Quando ele entra em Tarsis, no navio mercante de Tarsis, ele tenta, o que ele vai fazer? Se esconder dentro de um porão e fica encolhidinho e vai dormir. Dá mais outra catucada do seu irmão, ele vai sentir. Você não adianta se esconder. Deus tem 7 olhos de fogo. Ele te vê na segunda, te vê na terça, te vê na quarta, te vê na quinta, te vê na sexta, te vê no sábado e te vê no domingo. Não adianta você falar que você não teve tempo, você não pode ir, você não pode fazer, enquanto Deus está lá de cima falando assim: mais uma vez, não tem jeito, eu vou ter que ferir ela, eu vou ter que apertar de uma maneira até ela vir fazer o que eu quero. Eles vão fazer o que eu quero, porque comigo não tem jeito. Se eu falei, tem que executar. Ou você executa, ou você vai virar chacota do diabo. Deus não tem prazer em quem é frouxo e covarde.
Aquele que pega o arado na mão recua, o Espírito do Senhor não tem prazer nele. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não tem dado espírito de covardia, mas sim de poder, amor e moderação. Quem não faz o que Deus quer que faça é covarde. E os covardes na original significa tímido. Pastor, isso não é para mim. Você está pensando que Deus é bebelô? Você está pensando que Deus tem princesinha? Príncipe? Você está pensando que Deus vai botar você no colo e vem cá, neném, dorme toda hora aqui. Toma uma mão desse, está chorando, tadinho. Meu Jesus faz isso, mas o meu Deus, ele tem uma vara. E ele não tem pena de te dar 2, 3 varadas para você aprender. Por isso meu Deus é tardio de se irar, mas ele se ira. Quando ele se ira, Jesus, ele não vai mandar nem os anjos descer para te segurar, ele mesmo vai te pegar. Ei, pastor, mas isso acontece? Acontece. Pastor, se eu tenho base bíblica para isso? Tem. Olha o que Abraão falou. Deus falou, vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o pecado chegou às minhas narinas. E Abraão falou, Senhor, mas se tiver 20 fiéis lá, eu não destruo. Se tiver 10 fiéis, eu não destruo. Se tiver 5 fiéis, eu não destruo. Se tiver 3 fiéis lá, eu não destruo. E se tiver 2 fiéis, eu não destruo. E se tiver só 1 fiel? Não tinha ninguém fiel. Abraão, por causa da sua vida, eu vou mandar 2 anjos lá avisar a Ló. Mas fala para ele não voltar e olhar para trás, porque aquele que olhar para trás vai virar estátua de sal. Quem olhou para trás, a sua mulher, sentiu prazeres de viver uma vida boa, uma vida regrada, uma vida que tinha tudo, a prostituição, o pecado, a moralidade, aquilo que achava que as pessoas estavam escondidas debaixo. O que ela fez? Quando ela estava saindo, o coração dela almejou, e ela olhou para trás e virou estátua de sal. Fala para o teu irmão, não olha para trás, senão você vai ficar para trás. Fala assim, quem anda para trás é caranguejo. Você não é caranguejo, você é produção para andar para frente. Você é para andar para frente e pensar além daquilo que você pode imaginar. Vai voltar, vai virar chacota dos outros para rir de você. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, e quem esquenta a cabeça é palito de fósforo. O mal do defunto é pensar que a cova ainda está aberta, mas o meu Jesus ressuscita o que está morto e bota de pé. Você acredita nisso? Então acorda hoje, levanta a sua cabeça e não olhe para trás e vai adorar Ele. Ei, segura. Se escondeu. O que acontece no meio da embarcação? O mar vai ficar bravio, o vento sopra, e os tripulantes que estavam no navio mercante, os marinheiros de convés, não entenderam por que aquele vento veio, se eles conheciam a trajetória do mar. E eles falaram, está acontecendo alguma coisa. Se nós deixar esse peso todo no navio mercante, o barco pode afundar. Então nós temos que tirar as moambas todas para fora e jogar no mar. Deus é tão lindo que Deus queria que eles descessem ao porão, encontrasse ele dormindo. Se é preciso Deus mostrar para você a verdade, Deus vai sacudir a roseira. Nada para Deus vai ficar em oculto. Aprende isso. O que tiver escondido debaixo do pecado, errado, pode ter certeza que Deus vai trazer à tona. Deus vai trazer à tona, porque Deus não deixa nada escondido ou oculto. Pastor, mas o que pode? Ficar tranquilo. Sabe por que a sua vida está assim? Isaías capítulo de número 59, versículo 2.
Os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. Os vossos pecados. Pastor, mas o que está acontecendo comigo não é porque o pastor Júnior não ora por mim, não é porque não me dá oportunidade, não, é porque tem alguma coisa em você que precisa ser transformado. Precisa alguma coisa ser mudado, o seu caráter, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de vestir, o seu modo, o seu comportamento, porque isso aqui não é desfile de moda, isso aqui não é vitrine, isso aqui não é um cineclube para você cruzar a perna, olhar para a cara do pastor ou do pregador para dizer: ah, eu não gostei da mensagem. Pois bem, você vai ter que segurar o pacote completo hoje. Isso é para você, não é para pilastra. Isso é para você, não é para pilastra. Hoje Deus está falando com você. Está escondido? Pois bem, Deus te achou. Desce. Quando ele desce, começa a arrancar os mantimentos. Ele encontra Jonas encolhidinho, fazendo, dormindo. Foi por isso que Paulo escreveu a carta aos Efésios dizendo: desperta tu que dormes, porque o Senhor te esclarecerá. Quantos crentes estão dormindo espiritual? Você acha que o Espírito Santo vai usar você hoje e não amanhã? Você acha que o Espírito Santo, você entra dentro da casa dele e hoje você sente, amanhã você não sente? O que é isso? É você que manda nele? Ou ele que conduz a sua vida? Isso prova que você não tem ele. Isso prova que você é de momento. Você oscila de 100 a 0. Pastor, mas onde? Ei, querido, esse culto não é culto para padre. Até os padres hoje falam em línguas. Até os padres